Eu sou o escritor e jornalista Paco Inácio Taibo II. Vamos contar a vida de um homem que despertava sempre em um lugar diferente do que tinha escolhido para dormir. Tinha esse hábito porque passou mais da metade da vida adulta fora da lei. Ele foi prófugo, bandoleiro, ladrão, assaltante de estradas, traidor. E se fosse apanhado enquanto dormia, seria sua perdição. Sabia apenas ler e escrever, mas quando foi governador de Chihuahua, fundou 50 escolas. A partir do roubo de vacas, criou uma espetacular rede de contrabando a serviço da Revolução. Um homem tão temido que para matá-lo dispararam 150 tiros e depois de 3 anos ainda lhe roubaram a cabeça. Ele conseguiu enganar os perseguidores mesmo depois de morto. Villa foi contemporâneo de Lenin a Kafka, de Freud, de Houdini e até mesmo de Modigliani. Mas, ainda que tenha ouvido falar deles, ainda que os secretários lessem jornais para ele, tudo lhe era totalmente alheio, porque só interessava a Villa o que era para ele o centro do mundo, o pequeno território. De Durango, Chihuahua e o sul dos Estados Unidos, era a sua vida. Francisco Villa, o nome dele era Doroteu Arango e nasceu em Durango. Certa vez, Pancho Villa disse a um jornalista: se mamãe demorasse mais 24 horas no parto, eu nasceria divino. Não ficou claro porque o atraso do seu nascimento o transformaria em divindade, mas nada está claro em histórias infestadas de lendas, anedotas e versões. O que está claro é que o nascimento foi a 5 de junho de 1878, às 3 da tarde. O lugar, um ponto no fim do mundo. Um casario que nem chegava a povoado chamado La Coyotada. Ficaram alguns restos das 3 ou 4 casas que havia por aqui. Foi um acidente ter nascido aqui. Nem sequer foi uma comunidade, pois em parte dependia do gosto e da produção da fazenda que existia aqui. É uma casa, veja, sem janelas, só com portas e respiradouros. Muito simplesinha. Sabemos que a casa é exatamente como era, porque temos as fotos que Martínez Guzmán mandou fazer nos anos 30, ou seja, há 75 anos. Está exatamente igual. Pai, mãe e 5 filhos, sendo Doroteu o mais velho. Todos extremamente pobres. Quando o menino tinha apenas 5 ou 6 anos, já começou a trabalhar. As eternas histórias sobre quem era o seu pai e onde ele nasceu rondavam Villa. E ainda rondam, como fantasmas. O próprio Doroteu Arango, mais tarde Pancho Villa, daria versões desencontradas. Não, meu papai era este, ou descendo deste outro, estendendo cortinas de fumo que se acumulam uma sobre a outra. Há uma foto que surpreende a todos. Trata-se de um Doroteu meio criança, meio adolescente, olhando para a câmera, de tez muito branca, cabelos curtos, camiseta e um jaleco. Quem fotografou e quando? Impossível saber. Se esse é o jovem Doroteu, ele nem imaginava como sua vida mudaria nos anos seguintes. No fim da adolescência, o rebelde Doroteu se confrontaria com o poder dos latifundiários. As versões diferem, é claro, tratando-se de Pancho Villa. E talvez o proprietário, ou o filho dele, ou o capataz da fazenda. Um deles tentou seduzir, violentar ou forçar a irmã de Doroteu.
Então, ele sacou a pistola, ou o fuzil, ou a escopeta e, sem hesitar, sapecou 2 tiros no tal sedutor, que fugiu correndo. A partir desse momento, Doroteu Arango entrou na vida marginal e na ilegalidade. Nunca mais poderia reconstruir uma relação de paz na sociedade em que vivia. Não gosto nada dessa imagem de Pancho Villa, gorducho, como Papai Noel. Convenientemente, na lista, eliminaram as batalhas que o Norte perdeu. Só estão as que venceram. Doroteu Arango devia sonhar com o que havia além dessas montanhas, desses montes calvos e áridos. A lenda romântica de defender a honra da irmã, sem dúvida nenhuma, é uma lenda bastante atraente, não é? É claro que Villa inventou essa versão para limpar a imagem dele. A ideia é muito boa. Eu fui bandoleiro por necessidade, etc. Mas não foi assim. Villa nunca foi bandoleiro social. Eu acho que isso não existe. Então resolvemos outra discrepância que tínhamos. Agora, até que pode ser que o cara quisesse violentar a moça. Que eu saiba... O que seria o mundo para esse adolescente enterrado aqui, cercado de grandes fazendas com extraordinária influência social e política? Um mundo com poucas opções, muitas distâncias e pouco horizonte. Serão 2 anos de vida errante e solitária. Rapaz, olha esse céu. Nem Hollywood faz uma coisa igual. Olha só pra isso. É maravilhoso, olha só. Está ardendo. Está ardendo. Sabe o que é? De repente, dá vontade de contar histórias de Pancho Villa com um final assim, não é? Imaginem Villa adolescente, já que na primeira etapa ele não era bandoleiro. Sozinho. E nem armado. Teve que roubar o primeiro revólver, o primeiro cavalo. Sem dinheiro nenhum. Sozinho nesta imensidão. Há uma foto dele montado. Atrás, uma parede de ladrilhos descascada. Sorridente, bigodinho, sobrancelhas grandes, muito cabelo, empertigado na jaqueta e colete branco, laço e fuzil pendurado na sela. Um pré-Villa faltando a embalagem própria. Nessa época, Doroteu Arango decidiu chamar-se Pancho Villa. De burro. São de burro. Também pode ser de cavalo, hein? Eu não vi nenhum burro aqui. É preciso dizer que durante todos esses anos, Villa iria combinar sua vida de bandoleiro, sua vida de ladrão de estrada, ladrão de gado, assaltante, iria combinar com ações legais. Nosso herói será pedreiro, iria cuidar de rebanhos e transportar ouro e prata, e sem roubar absolutamente nada. Aqui ele estabeleceu a primeira base de apoio. Aqui ele estabeleceu os primeiros contatos que utilizou na Revolução. Mas temos outro fator. Em Chihuahua, Villa não era identificado. Sabiam que havia um Doroteu Arango procurado, mas não o identificavam. Por isso, Villa podia atuar tanto legal como ilegalmente. Nova foto dos anos em Chihuahua. Um Villa magro, elegante, de terno completo, botinas, gravata, bigode aparado. Sem sombreiro, mas penteado. Foi sua época de negociante. Con mi 30-30 me voy a alistar y engrosar las filas de la rebelión para conquistar libertad a los habitantes de nuestra nación.
Este era outro homem, mais quadrado, gordinho, de terno, que dizia em junho de 1910: pisoteiam no pacto constitucional, prendendo escritores independentes, confiscando impressoras, dando postos de oficial a quem frequenta os clubes políticos. Este homem que descrevia a triste situação da República Mexicana era Abraão González Casavantes, o homem forte de Madero em Chihuahua. Os madeiristas tinham um movimento um tanto tímido, intelectual, que pretendia depor Porfírio Dias, o quase eterno ditador. Os acontecimentos se sucederam. Em junho, eleições. Madero foi preso, acusado de subversão. Foi uma fraude que deu vitória novamente a Porfírio. Madero deixou a prisão e se exilou, lançando o Plano de São Luís. Nos Estados Unidos, disse: escolhi 20 de novembro para que todos os povos da República se levantem em armas. A oposição endureceu. As ditaduras só se derrotam a tiro. Abraão Gonçalves, nomeado coronel por Madero, começou a formar uma força militar. Vila contou de modo simples. Abraão Gonçalves o convenceu à noite e de manhã ele era um revolucionário sem revolução, um bandido fora da lei, mas não fora da justiça. No início de fevereiro, Francisco Madero, dirigente do movimento eleitoral, cívico e armado contra a ditadura de Porfírio Dias, entrava em território mexicano, 2 meses depois de chamar o povo às armas. Como está? Me procure sempre que vier, eu estou sempre por aí. Vila disse: conhecer Madero era a coisa que eu mais queria. Precisava me assegurar de quem era o homem que dirigia a revolução. Escuta, mas desse lado o Rio Bravo é texano? Vila chamou Madero de sarapinho, janota e ainda por cima vegetariano. Sim. O acampamento de Madero, onde estavam Vila e Orozco, ficava a alguns metros. Isto é território americano. A 10 metros fica o México. E aí está a casa de adobe, a famosa casa onde ficava Madero. É uma casinha de adobe, que é um tipo de tijolo pobre, onde ele punha suas panelas. A mulher dele veio depois, e daqui ele dirigia as operações. Orozco e Vila discutiram feio com Madero porque queriam passar a defensiva e tomar Juárez. Há 2 fotos na casa de adobe, na porta da casa, muito bonitas. Numa vemos o Estado-Maior do madeirismo, Abraão Gonçalves e outros. Na outra vemos Vila e na última ele não está. Vamos ver o obelisco com a cruz. A polícia de imigração está vigiando. Se põe um pé aqui, estou no México. O outro aqui nos Estados Unidos. Olha, a imigração vai atirar. Pula para cá antes. Escuta, quer ver se está aberto? Eu não garanto, porque não é sempre que está. Este é o lugar do primeiro cerco de Juárez. Vila e Orozco vinham tomar milkshake de morango. É, de morango. Para desconcerto de todo mundo. Sim, sim, porque a primeira coisa que ele fazia era destruir todo o álcool. Mas veja como o Orozco aí parece duro. Não está nada contente nessa foto. Não, porque Vila está tomando milkshake e Orozco, sei lá que droga está bebendo. Bom, agora eu estou pensando na viagem que Antonin Artaud fez a Chihuahua em 1936. Bom, por hoje acabou sua cota de Pancho Villa. É isso. Mas El Paso era a cidade plateia. Pagavam entre uma peseta e $1 para ver as batalhas. E se a batalha não saísse, devolviam todo o dinheiro. Era garantido. Pense que a fronteira está a metros daqui, a muitos poucos metros. Exato.
O lugar melhor era o Hotel Passo del Norte, que cobrava 25 centavos e dava limonada. Dava limonada e vendia binóculos. Ora, era o grande espetáculo da Terra, a Revolução. Será que ainda podemos ver os furos das balas? Lá temos alguns tiros perdidos. O cara vinha ver o espetáculo e de repente caía morto. Exato. Houve muitos feridos, 5 mortos. De curiosos. De curiosos, muitos. Outros só porque tiveram azar. Há uma foto mais incrível ainda. Quando os revolucionários fizeram o primeiro cerco, foram ao rio buscar água e o público daqui, todo endomingado, foi vê-los. Exato. Mas não pegaram água, ficaram olhando a plateia. Sim. É o espetáculo, não é? Incrível o espetáculo da Revolução. E vice-versa, a Revolução vendo o espetáculo dos que vêm vê-la. A estrutura defensiva de Juárez era muito pobre. Pouco mais de 800 federais com 2 morteiros e uma metralhadora. Na frente, os madeiristas eram uns 3.000, organizados em unidades mal armadas, a maioria com um Winchester de menor alcance diante do fuzil Mauser do exército. O moral dos atacantes estava alta, pois em 5 meses de combate tinham perdido o respeito ao exército. Naquela época da marcha sobre Juárez, Villa estava com 31 anos. Diziam que ele tinha avançado montado no cavalo sem dormir durante 24 horas. Uma foto mostra Villa com o rosto queimado, com expressão feroz sobre o cavalo. Pouco antes da batalha de 5 de maio, celebrou-se uma homenagem. Mas foi aí que Madero resolveu fazer o primeiro discurso com sua ideologia. Estão aí os principais dirigentes. Veja, a relação subserviente com a figura de Madero. No alto da colina estão todos desarmados, pouco usual, totalmente em todos eles. Agora veja a expressão de Villa ouvindo o discurso. É o retrato dessa história com a boca meio aberta e cara de desconcerto ante o discurso madeirista. Não havia cavalaria nem nada. Eles só avançavam caminhando pelo terreno, cercando os federais. Às 2h30 da madrugada, Orozco recebeu a confirmação de Madero. Comecem um ataque geral. Meia hora depois, iniciou-se a ofensiva. Na manhã do dia 9, a situação era difícil de descrever. Tudo era ambíguo. Tinham sido 12 horas de combate, tiroteios, encontros e revides. Dizem que Villa soltou quem estava na prisão municipal. Ao meio-dia de 10 de maio, a guarnição do Exército Federal acabou se rendendo. Surgiu a bandeira branca no alto do quartel. A cidade de Juárez estava em mãos da Revolução. A vitória era pouco significativa, militar e nacionalmente, mas era a primeira grande vitória da Revolução, ou pelo menos assim parecia nesse momento de euforia. Este é Pascual Orozco, homem de luz e sombra. Sem dúvida, o primeiro grande caudilho militar da Revolução Mexicana e, sem dúvida, o verdadeiro líder da Batalha da cidade de Juárez. Com a rendição dos federais, aconteceu um fato que deixaria os madeiristas nervosos e que mostra o caráter de Villa. Um grupo de soldados entregou-lhe um civil que se gabou de ter matado mais madeiristas que todos os federais naqueles 3 dias. Ali mesmo, Villa sacou a pistola e deu-lhe um tiro na cabeça. Nessa manhã, Madero anunciou seu gabinete, abrindo nova discórdia entre seus homens ao nomear Venustiano Carranza como ministro de guerra. Esse homem pouco participara da campanha.
Não estivera em Chihuahua, nem pisara no México nos combates de Juárez. Péssima escolha num lugar cheio de bons guerreiros. A 17 de maio, Madero anunciou cessar-fogo por 5 dias, quando Porfírio Dias renunciou. Poucos dias mais tarde, houve um banquete na alfândega, organizado por Madero. Vila estava infeliz, não gostava, havia elegância demais, gravatas demais. Madero, que costumava ser franco, perguntou: então, Caporale, era assim que o chamava, o que você tem? E Vila hesitava, até que o irmão de Madero, um bom companheiro, conseguiu uma resposta. Vila disse: bem, Dom Pancho, essa turma que está aí vai nos trair, vão vender a revolução, vão cortar a cabeça de todos. Eu não gosto disso, a revolução está perdida. Há algo de terrivelmente premonitório nessa visão espontânea de Vila, que percebeu que o madeirismo estava de conluio com muitas forças. O olfato recém-adquirido de Pancho Villa, como revolucionário, disse-lhe que as coisas não eram assim. Já nos venceram, Dom Porfírio. Já nos venceram? Tem certeza? Que rápido! Não, eu não largo. Mas tem que largar. Nada disso! Sim, senhor. Não, senhor! Sim. Não! Aí vem Madero. Não, aí aonde? Ande, vamos logo. Vamos para Veracruz, onde um barco está nos esperando. E eu posso levar a cadeira? Não pode, Dom Porfírio. Ah, não? Mas eu vou levar. Calma, vamos de carroça. Eu quero ir de charanga! Charanga você já armou. Largue a cadeira. Não largo! Largue. Não largo! Largue. Não largo! Soldados da República, dirijo-me a todos os que formaram parte do Exército Federal e aos que formaram parte do Exército Insurgente. A guerra já terminou. Todos os mexicanos devem celebrar o belíssimo triunfo que foi obtido. Madero entra no México. A Câmara registrou a marcha triunfal de Madero para o sul. O trem rodeado pela multidão, a festa das festas. Foi-se a ditadura. Vila, por alguma razão, perdeu a celebração da vitória. Uma festa a qual deveria ter sido convidado. Em 6 de novembro, Madero assumiu a presidência da República. Dias depois, Emiliano Zapata levantou-se contra Madero na longínqua Morelos. Para Vila, a notícia passou em branco. Seu país era o norte. Nos demais países aconteciam coisas estranhas. Em 1º de março, Orozco retirou-se do comando das milícias e em seguida iniciou um levante. Eu, por exemplo, vejo Orozco como um ser humano muito mimado pela mãe. Ele era um homem de recursos, foi à escola e era bastante inclinado à legalidade. Para quem quer fazer um juízo sem entrar nessas considerações, bem, fica mais simples, não? Esses são os bons e aqueles são os maus, e pronto. É preciso ser cuidadoso com as nuances. Tem razão. Madero não cumpriu o programa agrário e ficou simplesmente com a troca política, que é, curiosamente, o que vai matá-lo. Uma vez vista a nuance... Bom, eu gostei. Cuidemos de Eu gostei Pascoal do que Orozco. disse, porque... Eu disse e escrevi, Você pensa sabe? como eu e põe Orozco na linha dos traidores. Sim, claro que desde penso. 11 ou 12, não é isso? Sim. Então, de 13 eu não digo nada. Tudo bem. De 13 eu não Pois digo já nada. que não diz nada, eu digo que é daí que começo a traçar a linha, entendeu? Chihuahua, Vale de Saragossa. Vila saiu da capital perseguido por grupos de Orozco. Seguindo instruções, dirigiu-se para o sul. Em Torreón, concentravam-se as forças do ex-presidente Madero, comandadas pelo general Vitoriano Huerta. 22 de maio, Batalha do Morro de Reiano. Vitória madeirista. Vila será fuzilado. Em junho de 1912, Vila dirigiu-se ao vagão de trem que funcionava como quartel-general e, enquanto esperava Huerta, 2 coronéis o detiveram.
Ele chegou à capital a 7 de junho, às 8 da noite. 4 dias depois começou o processo. De que acusavam Vila? De roubo? Por ter roubado um cavalo? Insubordinação? Foi um momento difícil em sua vida. Tantos anos de assaltos e, de repente, a prisão por uma coisa que não fez. Nesses meses, Vila mandou uma carta atrás de outra, mas Madeiro bloqueou as informações. Não queria problemas com militares e muito menos com Huerta. E Vila ficou condenado a um confinamento que se prolongou e se prolongou. O bom dessa época na prisão foi que ele, que mal sabia escrever, começou a ler graças à influência de um preso, Zapatista Maganha. E bom, maravilhosamente, Vila é sempre Vila, e seu primeiro livro foi Os Três Mosqueteiros. Houve um golpe militar no meio. E Vila, em 26 de dezembro, fugiu da prisão. Em Toluca, fez a barba e tirou o bigode. Depois tomou um trem até Guadalajara e de lá para El Paso, no Texas. El Paso era seu lugar favorito, não é? Neste lado da fronteira? De fato, quando ele fugiu da prisão, não teve dúvida. Aonde foi? Ao lugar mais próximo de Chihuahua, que é El Paso. Aqui criou a primeira base. Esta cidade conserva o sabor dos anos 20, não é? Conserva. Puxa, é grande. Depois de ter vivido lá e cá, estabeleceu residência aqui. No terraço criava pombos. Diziam que eram pombos correio, mas não, é que ele os comia, por isso andava mal do estômago. Mal do estômago. Vão derrubá-la sem saber que é a casa onde morou Pancho Villa. É preciso dar uns telefonemas para isso não acontecer. Toca e ninguém atende. Alô, por favor, desculpe, é Ron Builders? Aqui é Paco Inácio Taibo, sou escritor mexicano. Eu sou autor da biografia de Pancho Villa. Só quero informar que esta era a casa onde Pancho Villa morou quando foi exilado em El Paso. Não, casa 506, 508. É, essa mesmo. Eu estou aqui com Davi Dourado Romo, historiador de El Paso, e constatamos que esta é a casa onde ele morou, vizinho à casa do compadre dele. Sim, eu posso dar referência sobre a minha biografia de Pancho Villa. Exato. Sei, entendi. Foi um prazer. Não vão derrubar. Você fez algo importante. Mas vai subir de preço. Quem não quer viver na casa onde Pancho Villa morou, compadre? Eu sou um candidato. Sabia que essa casa era de Pancho Villa? Não. Era sim, essa mesma. Ela sim. Esperem. A casa é de vocês? Não era. Já foi minha, já foi. E agora não é mais. Não, mas vocês estão brincando comigo, não é possível. Essa casa nunca foi do Pancho Villa, pode desistir. Isto aqui é uma bíblia, certo? Que é isso? É a minha bíblia. Ele não quer a casa, porque sabe que Villa viveu aqui e Villa era terrorista. Não, de jeito nenhum. É um herói, eu sei. Claro Meu que pai era um também herói. é um herói. Você acha que ele é terrorista? Terrorista? Bom, pelo que eu aprendi de história, é um terrorista sim. Foi ele que introduziu aquelas táticas terroristas. Isso eu aprendi. Não, que tenho muita terrorista que dúvida nada. disso, não. Ele queria a liberação do país. Trate de eu ler sei um onde ele livro guardava melhor. as armas. Olha, ele guardava as armas naquela casa ali, tá vendo? E você não quer morar no que talvez tenha sido a casa de Villa, porque Pancho Villa era como Osama Bin Laden, é isso? Menos, não é pra tanto, viu? Nem tanto. Mas era um terrorista, sim. Não, homem, é bom começar a estudar de novo. Bom, Você está nos deixando envergonhados. Desculpa. Que bom que é outra casa. Eles não merecem. Não mesmo. Como você logo disse, não, campeão. Vai subir o preço. Madeiro e Soares, mortos ontem na escola de tiro. No dia em que mataram Madeiro, Huerta ordenou que detivessem o governador Abrão Gonçalves. A notícia chegou a El Paso e Villa comentou: os que se diziam decentes eram piores que os próprios bandidos. Compreendi que uma guerra sangrenta se iniciava. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene María.
2 semanas após a morte de Madero, Vila cruzou a fronteira e internou-se no México. A tropa fantasma que cruzava o rio a toda hora iniciou uma revolução mantendo-se com as vacas dos latifundiários e montando em cavalos roubados. Quando a gente parar, vamos ter que comprar cigarros. Este é o último. Nesse tempo, Orozco entrou com os generais na cidade do México em meio de grandes celebrações. Huerta deu-lhe a patente de general brigadeiro. Há uma foto interessante do encontro de Orozco e Huerta. Os homens, de traje civil, confraternizam. Orozco abraça Huerta de tal maneira que este só chega à altura de seu peito. Não se olham. Parecia haver até uma certa repulsa nesse abraço envenenado de versão mexicana. Diziam de Vila que ele podia ir de Chihuahua até a costa sul de Sinaloa, norte de Chihuahua até o sul de Sinaloa. Muitas centenas de quilômetros de olhos fechados e achando água todas as noites. Nessa época, os delegados de Carranza deram à Vila uma cópia do Plano de Guadalupe, um documento que não citava Huerta nem outros que participaram do golpe. O plano nomeava Carranza primeiro comandante do exército e presidente interino que se comprometia a convocar eleições tão logo a ditadura fosse derrubada. Vila leu e assinou na hora. Torreón, Coahuila, México. Torreón era uma cidade relativamente moderna, de 30 mil habitantes, eixo da zona agrária composta de 2 cidades vizinhas chamadas Gomes Palácio e Lerdo. O ponto era crucial para o governo, uma ponte ferroviária entre norte e noroeste. Em setembro de 1913, ao chamado de Vila, reuniram-se Urbina, Maclovio, Toribio Ortega e os chefes revolucionários de La Laguna, todos ex-combatentes na Revolução Maderista de 1910. Fazenda La Loma, Durango, México. A fazenda de La Loma é uma fazenda importante para todos os laguneiros lerdenses, já que em 1913 o general Dom Francisco Villa esteve aqui para definir quem seria o chefe da Divisão do Norte. Senhores, em horas de guerra nada é feito se não se sabe mandar e obedecer. Ou seja, quando se juntam forças em grande número, os chefes de todos os grupos devem escolher entre si um chefe maior que assuma o comando ao qual todos obedeçam. Opino, então, que indiquemos para o grau de comandante em chefe meu compadre Tomás Urbina, o general Calixto Contreras ou eu mesmo. O resultado foi que todos mostraram, então, o mesmo parecer. E desde este momento, eu, como Pancho Villa, fui nomeado comandante da Divisão do Norte, que se constituiu daquele modo. Villa disse: tomei a população a sangue e fogo em meia hora. Na manhã seguinte, Pancho Villa foi recebido em Torreón com música. O butim foi grande. E começou a deslocar as tropas até Chihuahua. Chihuahua, derrota de Villa. Bem-vindos a El Saúz. El Saúz, Chihuahua, México. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Sabia que Pancho Villa esteve aqui? O quê? Que Pancho Villa esteve aqui em Saúz? Eu não. Depois da derrota de Chihuahua, Villa veio dar neste pequeno povoado um apeadeiro de trem chamado El Saúz. Imaginava uma manobra maluca. Com 2.000 homens da cavalaria, tentaria atacar de surpresa a cidade Juárez. Estava nisso quando, de repente, como ele controlava diretamente as estações e apeadeiros da via férrea, capturaram alguns quilômetros adiante um trem de carvão que iria até Chihuahua.
Então, ele entupiu o trem com seus dourados, largou os cavalos e mandou a retaguarda avançar devagar para o norte. 2.000 homens apertaram-se como sardinhas nos vagões. Assim foi a história. O trem lotado avançou até a cidade Juárez. O trem de Troia, como seria chamado, numa das manobras mais brilhantes da história da Divisão do Norte. Chegaram ao anoitecer a Juárez, desceram do trem e tomaram a cidade num golpe de mestre. Villa diria anos mais tarde que não entrara de trem na cidade, mas caíra do céu. Os revoltosos foram falar com os repórteres que filmavam tudo e fizeram um trato. Pancho Villa deixaria que os fotógrafos o acompanhassem, dando-lhes cavalos, escolta e comida em troca de dividir os lucros meio a meio. Villa virou estrela da imprensa americana. Era notícia, era exótico, original, uma ameaça terrível. O New York Times dedicou-lhe uma página com 5 fotos. O artigo dizia: imaginem um homem de rosto cruel, 35 anos, barba por fazer, musculoso, de andar rápido e pouca conversa, pouco atraente sob qualquer ângulo e até mesmo repulsivo. Assim terão a imagem do homem que é Pancho Villa. Depois do êxito de Cidade Juárez, a situação ficou menos estável. Villa tinha ali um posto fronteiriço de onde contrabandeava armas e munições, mas os federais não lhe davam trégua. Sendo assim, Villa decidiu dar-lhes combate. Saiu cavalgando por alguns quilômetros de Cidade Juárez, até que chegou a um lugar conhecido como Estação Tierra Blanca, absolutamente inóspito, o próprio começo do deserto. Seria a segunda grande batalha da Divisão do Norte depois de Torreón. Mas, pela primeira vez, Villa teria que enfrentar uma força militar ou uma batalha em zona urbana. Ele hesitou, resistiu e escolheu um terreno mais favorável perto do deserto. E ali ele combateu com extrema valentia durante 2 dias. No fim da batalha de Tierra Blanca, uma das testemunhas presentes disse que não sabia o que era pior, se o tiroteio ou a areia que entrava pelos olhos. Essa batalha deu a Villa o controle de Chihuahua. Depois disso, a marcha até a capital de Chihuahua foi um passeio. Só ficou uma pequena guarnição, importante, mas não determinante, em Ojinaga, a noroeste do estado. Aqui, Villa se graduou como chefe militar, mas viu que a coisa seria muito mais difícil do que parecia. A 3 de dezembro, a Divisão do Norte começou a mobilizar-se para Chihuahua. Em 5 dias, as tropas de Villa entraram na cidade. Quando Villa foi governador daqui, acabou com a oligarquia das 17 famílias. Confiscou tudo, fazendas, as casas, companhias de bonde, moinhos, gado, contas bancárias. Foi esse mecanismo de financiamento que converteu a Divisão do Norte na grande máquina de guerra que atuaria nas semanas seguintes. Um dos primeiros atos do novo governador foi impor lei seca para seu exército. O soldado que bebesse seria fuzilado. Os impostos alfandegários de Juárez foram liberados, enquanto vários trens levaram alimentos para a população mais carente. Um dia mais tarde, Villa emitiu um decreto sobre o preço da carne, do pão e do leite. Villa parecia feliz. Tinha inventado o vilismo. Durante o breve período de domínio vilista em Chihuahua, Francisco Villa mandou construir esse mausoléu porque ele queria ser sepultado aqui, entendeu? Mas também foi nesse ano que ele construiu a sua bela quinta, ou seja, o mesmo arquiteto que fez essa obra se encarregou de fazer a planta de sua vivenda ou de sua casa. Vamos?
Atenção, venham aqui. Olha só, esses eu não convidaria. Temos uma invasão de jovens vilistas. A história dele não sai da cabeça do povo. Está flutuando continuamente no ar e no ambiente. Este é o mausoléu do general Francisco Villa. Aqui ele queria que fossem enterrados seus ossos, mas não foi possível. Não foi possível porque o governador Inácio Henriques não permitiu. Ele dizia que aqui havia um panteão e não podia se construir uma tumba sobre outra tumba. Eu tenho saudade dele, embora ele nunca queira beber comigo. O que foi? Olá, meu general. O que aconteceu, Adelita? Nada. Eu trouxe aqui um bando de seus fãs. Nossa, está bem divertido. Estou gostando. Não foi fácil. Desde pequeno eu sabia o que a vida seria para mim. Por isso eu nunca fui à escola. Sou Doroteu Arango, nascido em San Juan del Rio Durango. Meu pai morreu quando eu era garoto. E eu, sendo o mais velho dos irmãos, tive de trabalhar. 10 de janeiro, Batalha de Ojinaga. Triunfo de Villa. Ojinaga. Torreón. 20 de março, Batalha de Torreón. Triunfo de Villa. (13 de abril), Batalha de São Pedro. Torreón, São Pedro. Triunfo de Villa. Emiliano Zapata escreveu à Villa: entendo que Carrança pretende burlar os princípios do plano, querendo sentar-se na cadeira presidencial sem votação dos chefes revolucionários da República. Em 22 de agosto, Villa voltou a Chihuahua, onde recebeu Álvaro Obregón, que, contra a vontade de Carrança, queria uma reunião. O pretexto era suavizar tensões. O que se chamaria Convenção de Águas Calientes era basicamente a representação do povo em armas. Em 27 de outubro de 1914, Carrança disse: a convenção não tem atribuições que alguns lhe conferiram, nem poder de atuar, senão de acordo com o primeiro comando, ou seja, ele. A convenção, em justa retribuição, levantou-se contra ele. A guerra civil tinha iniciado. Distrito Federal, México. O encontro entre Villa e Zapata em Xochimilco foi tenso. Havia desconfiança. Zapata reclamava que Villa não lhe enviara nenhum programa de reforma agrária profunda. E Villa não tivera contato com Zapata. As duas forças estiveram separadas pelo Exército Federal. Dessa maneira, se enfrentaram. Apesar de Villa ser abstêmio, Zapata empenhou-se em pagar-lhe uma taça de conhaque e Villa recusou 10 vezes.
Na 11ª, deu uma bicadinha e saiu tossindo meia hora para a grande vergonha do general Zapata. Nessa conversa, eles se definiram claramente contra Venustiano Carranza e quem estivesse ao lado dele. Planejaram as futuras operações. Villa iria para o norte e noroeste do país e Zapata perseguiria os carrancistas pelo caminho de Puebla até Veracruz. Também há algumas frases que marcam e identificam os dois de modo singular. Por exemplo, quando Zapata disse a Villa: não gosto da cidade do México. Só de subir num banquinho ou na calçada, fico tonto. E o outro muito sério: é claro, general, demais. Os dois grandes caudilhos da Revolução Mexicana não queriam a capital da República nem mesmo como centro de poder. Vilistas e zapatistas e quase toda a convenção entraram em grande cavalgada, dando a volta na Zócalo. Os vilistas caçoavam dos cavalinhos dos zapatistas. E eles achavam estranho o bando de nortistas, ostentando chapéus texanos e roupas de couro. O uniforme de Villa, segundo alguns, era verde-oliva. Para outros, era azul marinho. Zapata usava roupa espalhafatosa, como uma água bordada e ouro nas costas. Não entraram a pé, nem de carro, nem de carroça, mas a cavalo. Milhares de lenços, uma multidão de curiosos. Villa disse, como nunca se havia visto. Graças a uma foto, talvez de Casasola, podemos identificar os generais que entraram na avenida em São Francisco. Os 8 generais, 5 anos antes, eram um camponês, um professor rural, um estudante, um ladrão, um cavalariço, um bandoleiro, um maquinista de trem. Nada explica melhor a Revolução Mexicana que essa foto. Ela e suas ausências, sobretudo a ausência da classe média ilustrada, incluindo jornalistas, médicos e professores. A diferença de outras revoluções contemporâneas, camponeses e operários não precisaram de intermediários nem tradutores. Temos que lutar pelos nossos direitos e pela privatização dos serviços essenciais para o nosso povo. Não podemos esquecer de nosso herói Pancho Villa. Dom Paco Inácio Quando estamos Taibo, trabalhando com o nosso povo... Sorte! Olha, Paco Inácio Taibo! Bravo! Um aplauso! Vamos aplaudi-lo! Bom, pessoal, eu ia passando e de repente ouvi que estavam falando de Pancho Villa. Então eu me animei. Villa é o líder. Que bom que estejam recordando Pancho Villa aqui. Fico muito feliz. Villa é a vingança dos esquecidos. Viva Villa! É o Viva! retorno da justiça social. Viva Villa e Zapata! Isso. Muito obrigado, companheiros. Muito obrigado pelo calor. Nós não podemos perder o que é nosso. Temos que continuar a luta. Muito obrigado, Paco. Muito obrigado. De nada. Temos que lutar pelos nossos direitos e pela privatização dos serviços essenciais para o nosso povo. Foi um prazer. Foi uma bonita festa. Um abraço. Anote meu telefone. Espera aí que eu vou pegar uma caneta. Estou reconhecendo o senhor. Qual é mesmo o seu nome? Pergunte ao Paco, ele que sabe. Agora mesmo. Acabou em loucura, não? Castelo de Chapultepec. Ao chegar ao palácio para ver Gutierrez, Zapata e Villa passaram por um salão com 4 cadeiras. Villa e Zapata entraram no Palácio Nacional. Há 2 fotos que foram conservadas. Numa delas, Zapata olha para a câmera e Villa para o sombreiro de Zapata maravilhoso. Pobre Villa, nesse dia tem um simples cap militar, muito feio, e Zapata um sombreiro típico daqueles imensos. E foi assim. A cadeira de repente ganhou importância. E todo mundo dizia, essa é a cadeira presidencial. Mas ela não existia.
Carranza, quando saiu da cidade do México, levara consigo o trono. Uma cadeira de couro normal. Ele a pôs no trem e foi com ela para Vera Cruz. A partir daí nasceu a ideia da cadeira presidencial. A foto foi publicada depois. Abriu-se o grande debate sobre se os dois, se Vila e Zapata discutiram sobre quem devia se sentar nela. Não há lógica em ter o poder sentando-se numa cadeira. É só uma brincadeira. Olá, como vai? Puxa, como está bem exposto. É, dá gosto mesmo. Verdade? Sem dúvida. Geralmente vejo depósitos cheios de ratos e terra. Não, aqui... Aqui está uma beleza. Sim, aqui está bem conservado. É interessante. É meio mural, meio quadro de formato grande. Vila e Zapata, Urbina à esquerda, De La O à direita, surgindo das trevas, o sinistro General Fierro. Bom, ele pôs aqui gente que não está na foto. Quando comparamos com a foto original, e tirou outros. Estranhamente respeitou a garotada, os curiosos. Incluiu John Reed. Roque Gonçalves Garça, que não está na foto, está vendo? E também colocou uma ganha. Sem curiosos não há história. Entraram no Palácio Presidencial os dois grandes caudilhos com uma cauda de admiradores esfarrapados. Até eu estou aí esticando o pescoço. É a tomada simbólica do palácio pelo povo. Puxa! Mas que beleza! É muito bonita. Muito bem, o Vila tinha o costume de se casar. Alguém me perguntou se Vila acreditava em casamento. Claro, ele não acreditava no divórcio. Este é um de seus 27 casamentos. A foto é boa. Ele tinha um gosto sempre igual. Gorduchas, robustas, poderosas, carnudas. Sabe? O general se deixava amar. Eu aqui sou monógamo e esse um tremendo polígamo. Em 5 de janeiro, Vila deixou a cidade do México para conferenciar com o general Scott, comandante da divisão americana em El Paso. Vila queria que os americanos tirassem um embargo de armas para poder se abastecer e combater Carranza. Obregón e os carrancistas não tinham pressa de enfrentar Vila. Avançavam com cautela e lentidão notáveis. Querétaro. Celaya. (7 de abril de 1915, primeira batalha de Celaya. Triunfo de Carranzo. 15 de abril de 1915, segunda batalha de Celaya. Triunfo de Obregón. León. Fazenda Santa Ana. (13 de junho de 1915, Batalha do Canhoto de Santa Ana. Triunfo de Obregón. 10 de julho de 1915, Batalha de Águas Calientes. Em 27 de novembro, Vila reuniu os generais e propôs terminar a expedição a Sonora. Em Chihuahua, decidiram o destino seguinte. Ao ouvir que uma coluna de 10.000 homens avançava para Chihuahua, ele disse: soube que o inimigo contava com a ajuda americana. E eu que pensava percorrer os Estados Unidos para tomar Cidade Juárez. Nos primeiros dias de dezembro, Vila desapareceu. A terra parecia tê-lo tragado.
Em meados do mês, retornou a Chihuahua com 10 pessoas. A cidade estava às escuras como medida de economia e Villa ordenou de imediato que a iluminação voltasse. Ele traçou um panorama dizendo a Ramon Puente: "Quando cheguei, só vi desordem. Em todos os rostos vi medo. Era raro quem não tentasse escapar." No dia 19, distribuíram panfletos convidando o povo a se concentrar diante do palácio, onde Villa discursaria. Os carrancistas estavam a algumas horas de trem dali. Villa anunciaria a dissolução da Divisão do Norte e abandonaria Chihuahua no dia seguinte. O que seria do vilismo sem Chihuahua? No contínuo vai-vem que era sua vida de revolucionário, Villa disse que Chihuahua ficara muito grande. Restavam as serras para trilhar. Nessa época, Villa voltara à vida de montanha. Adeus aos uniformes. Instalara-se em San Jerônimo, onde estabeleceram uma base. A infantaria voltou para casa. Grandes divisões também, com a condição de ficarem à espera de ordens. Bom, aqui estamos na fazenda de San Jerônimo. Esta é uma fazenda com mais de 200 anos. Foi fundada no início de 1800. A construção é praticamente uma fortaleza, mais que uma fazenda. Teve papel importante tanto no início quanto no auge da Revolução. O que Villa tinha em mente? Deixar que as coisas se acalmassem para ver quem ficava de que lado? Preparar-se para uma longa guerrilha? Dar um golpe contra os Estados Unidos? Passaram-se quase 6 semanas sem que os carrancistas se animassem a persegui-lo. E ele não saíra de um raio de 70 quilômetros, cujo ponto central era San Jerônimo. Desde nuestro gran estado, un pedacito de tierra. Se todo mundo tinha medo dele? Bom, os que andavam com ele, não. Esses andavam muito contentes. Y en busca de puntos claves para conocer la historia. De ese don Francisco Villa que aún vive en la memoria. Salimos un día con viento, subimos entre las piedras. ¡Ánimo, llamo! Em fevereiro de 1916, saíram da fazenda 400 homens. Eles não sabiam aonde iam, mas iriam atacar os Estados Unidos. Era um grupo dos Dourados de Villa, gente da região. Também havia gente que lutara bem na Revolução do Sul do país. Desde nuestro gran estado, un pedacito de tierra. Em 22 de fevereiro, Villa convocou o Estado-Maior a fim de comunicar-lhes o destino. Columbus, no Novo México, Estados Unidos, do outro lado de Palomas. Queria se vingar do passe livre dado aos carrancistas armados que cruzavam a América em trens para chegar à Água Prieta. Columbus era um acampamento militar com 532 soldados e 21 oficiais do batalhão da cavalaria. Ali crescera um povoado
que no dia da invasão vilista estreava a primeira sala de cinema. Columbus, 9 de março, festejo da Batalha de Columbus. Ei, vai começar, deixa eu ver. Vamos lá, vai. Há 1000 versões sobre os motivos do ataque a Columbus. O próprio Villa jogou cortinas de fumaça sobre o tema e quando uma jornalista americana perguntou se ele estivera em Columbus, disse: não, o seu nariz ficou deste tamanho. Os vilistas pararam na periferia do povoado, deixaram os cavalos ali e iniciaram a invasão com a intenção típica de abrir um assalto noturno. Havia, como sempre, um Pancho Villa segundas e terceiras intenções, porque provavelmente em seus cálculos estava a tentativa de represália aos Estados Unidos. Isso o converteria não só em inimigos de Carranza, como no defensor contra a invasão norte-americana. Jimmy, Johnny, hip, hip. Vamos lá, andando. Steady, steady. Vamos lá. Hip, hip. Parte dos elementos que rodearam Pancho Villa e a história do vilismo é a construção de um parque como este. Os americanos têm uma lógica perversa de transformar tudo em Disneylândia. De uma derrota militar e de uma invasão, criaram um memorial dedicado a Pancho Villa. Os vilistas aqui recebem sorrisos. É como celebrar em qualquer lugar do mundo a invasão, com a ideia de festejar os invasores. O ataque foi pessimamente planejado. Haviam mandado espiões, mas eles passaram o tempo todo com prostitutas e não captaram boas informações. O combate foi muito cruel. Logo, vários edifícios foram incendiados e, à luz das chamas, os vilistas ficaram visíveis. A população disparava, mas a reação do exército americano foi um desastre. Parte do centro de Columbus ficou destruída, arrasada, incendiada. Villa tinha feito o impensável. Havia atacado o exército dos Estados Unidos em território norte-americano. Villa invade os Estados Unidos, QG do tenente Lucas. O ministro da Guerra, Newton Baker, ordenou que organizassem uma coluna militar em Columbus para perseguir Villa. Em 15 de março, a primeira parte das tropas cruzou a fronteira americana para Palomas. Haviam se passado 6 dias do ataque. Na frente ia o prefeito Frank Tompkins, em posição de honra. Campanha da Punitiva. Buscando a Villa por todo el país. Comenzaron a echar expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones. Recompensa $5.000. Na primeira fase, Villa desceu para o sul e sem muita pressa. Parecia que, sem enfrentar a coluna punitiva, ele queria que esta se aproximasse para encontrá-la no interior de Chihuahua. Ele reuniu os comandantes e ordenou um ataque simultâneo contra as forças carrancistas. 27 de março de 1915, Batalha de Cidade Guerreiro. Triunfo de Villa. A certa altura, no fim do combate, Villa foi ferido. Muito obrigado, foi um prazer.
Quer conhecer meu gerente, que está logo ali? Não, não, deixa ele trabalhar. Ali. Hã? Olha, eu quero um cigarro. Fazenda San Jerônimo, Chihuahua, México. Então houve um grande silêncio depois do ataque a Columbus. Estava ferido e os americanos o deram por morto. Ele desapareceu, escondeu-se numa gruta onde só admitiu 4 pessoas. Fica a certa distância. É fácil de chegar, mas fica bem lá no fundo. Fácil quando se sabe o rumo, mas era bem escondida. Quando saíram de Cidade Guerreiro, Vila ia na frente. Foram às montanhas pelo Caminho Velho, pelo Porto de Santo Ninho. A coluna americana que passara por La Junta estava muito próxima. Vila tinha dores, mas sabia onde ir. Conhecia bem o lugar que chamava de Cova de Coscomate. Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Mais de 10 mil soldados americanos procuraram durante meses e meses um homem ferido, acompanhado de uns poucos companheiros, e não puderam encontrá-lo. Talvez, com sua memória extraordinária, Vila tinha um mapa preciso na cabeça, com centenas, talvez milhares de grutas, e nunca se perdia delas. Com todos os recursos técnicos, os americanos não acharam o homem, nem a gruta, que nesse caso foi a aliada principal de Francisco Villa. Na maioria dos livros de história dizem que ele ficou oculto mais de 2 meses. E depois disso, retirou-se para o sul do estado, exatamente onde havia ficado antes com os companheiros. Desamparado, perseguido, com os boatos da morte de Villa causando estragos nas fileiras, desmoralizado com 10 mil gringos nos calcanhares e outros 10 mil carrancistas atrás dele, o vilismo não desmoronou naquela primavera. A esfarrapada divisão do Norte reuniu-se em julho, na data previamente estipulada, em San Juan Bautista, Durango. Era a ressurreição. Pouco mais de 400 homens, com pouca munição e famintos, rodearam Francisco Villa, orgulhoso, barbudo, emagrecido, ferido na perna e coxo. Ali eles deram início à parte mais difícil e sangrenta da Revolução. Todos estávamos loucos para brigar, disse um dos combatentes. Batalha de Torreón, 21 de dezembro de 1916. Triunfo de Villa. Nenhum americano poderá roubar terra mexicana, ouro nem petróleo. Pancho Villa. 3 de janeiro de 1917, Batalha de Jiménez. Derrota de Villa. Batalha de Parral. Triunfo de Villa. 25 de março de 1917, Murguia contra suas forças em Chihuahua. 31 de março de 1917, Batalha de Chihuahua. Derrota de Villa.
Epidemia de gripe assola o México. Emiliano Zapata assassinado em emboscada. Depois de 4 anos e meio de guerrilha, o prognóstico de Pancho Villa sobre o inevitável confronto entre Carranza e obregonistas iria se confirmar. Em 21 de maio de 1920, Villa soube que Carranza fugira da capital e morrera em Sierra de Puebla. Um dia depois, Calles Flamante, ministro da Guerra do novo governo, escutou a proposta de Villa, que dizia estar disposto a se retirar para a vida privada. Em julho, depois de tomar Sabinas, Eugênio Martínez, representante do governo, desceu na estação do trem. Villa o abraçou, deixando-se fotografar. A certa altura, Villa entregou a Martínez uma lista com o registro dos mortos que fizeram em batalhas. A lista totalizava 43 mil. Ele estava farto de matar. Na manhã de 28 de julho, ele assinou a ata de rendição. No texto, Villa se comprometia a não pegar em armas contra o governo constituído. Não há registro do discurso que Pancho Villa fez, mas um combatente disse que ele simplesmente informou que a luta havia acabado. E deram alguns tiros para o ar à guisa de despedida. Deram-lhe uma escolta de 50 homens armados. A soldo do Ministério da Guerra, lhe entregaram a fazenda de Canutillo, onde ele residiria. Canutillo, Durango, México. É curioso, mas com a expectativa criada em torno da rendição de Villa, os jornais o deixaram em paz, silenciando a seu respeito. Nesse ano, Villa tinha 42 anos. Villa decretou lei seca em Canutillo. Também mudara de temperamento. A violência já não ficava à flor da pele. Dizia que os problemas não se resolviam aqui nem aqui, mas aqui. Villa não tinha pretensões políticas quando veio a Canutillo, mas tinha pretensões econômicas e sociais. Queria demonstrar que era possível criar uma nova maneira de trabalhar na terra, na qual os pobres não fossem pobres. Jesus, não conheço este artigo sobre Canutillo. Até 1923, Villa estava bem de saúde. Afora a velha ferida da perna. Levantava-se às 4 da manhã e ia para o campo percorrendo o Canutillo de um lado a outro. Seu amigo Ramon Puente contava, porém, que ele estava meio deprimido. Villa tentara atenuar os conflitos entre os governadores de Chihuahua e Durango enquanto se mantinha cordial com o governo de Obregón. Recusava sempre as ofertas de se envolver na sucessão presidencial, mas via sombras que se avultavam à sua volta. Olha, esta lista está errada. Das mulheres de Villa, aqui diz 25 e uma está cortada. Vão chegar nas 22 que eu contei. Podemos subir a esse lugar no alto da igreja? Claro. Bom. Tá meio escuro aqui. Uhum. Aqui tem uma entrada, mas não sei se é esta. Não, porque lá em cima é o campanário. Não viemos tocar sino. Não era aqui que eu queria vir. Deve ser mais abaixo, não é? Sim, ao lado do sino. Mas o que eu faço agora? Desce. Bom, vamos lá.
A primeira coisa que Vila fez foi reconhecer o terreno. Achando canais de irrigação, limpou todos com água do Rio Florido. Depois tratou de começar um projeto agrícola bastante complexo. E funcionou tão bem economicamente que no segundo ano já estava influenciando nos salários dos peões da região. Deu-se então o luxo de ir a Parral a fim de distribuir aos carentes milho e feijão produzido já em Canutilho. A primeira preocupação de Vila foi construir um pequeno casario em torno da fazenda, pois não havia nada. Foi nessas casas que ele construiu que os combatentes foram morar. Com elegância, Vila deu uma casa a outra de suas mulheres, Soledad Soañas. Boa tarde. Pelo menos dá para ver parte do frontão. Dá para ver por lá, dando a volta, se quiser. Está aí, ó. Está completo. Vila era um aficionado do frontão. Para nós é a pelota basca. Ele tinha um ao lado de Canutilho. Esses anos seriam bons para ele, não? Fazia esportes, pelota basca, lia Tesouro da Juventude, assistia aulas na escola. Sentava-se no fundão. Sobretudo, era infatigável, o primeiro a acordar e o último a se deitar. Jesus, chega de arqueologia, vamos embora. Vila recebia jornalistas e uma entrevista concedida a um jornalista da Cidade do México acabou sendo perigosa para ele porque lhe perguntaram se um dia o povo lhe pedisse, Pancho Villa voltaria a se revoltar? Ele disse que sim. Acrescentou, mas não é necessário porque estamos em tempo de paz. Mas já tinha dito. Parral, Chihuahua, México. A verdade é que ele gostava de Parral. Aliás, gostava muito. Fora a primeira cidade onde havia se estabelecido, além de ser o povoado mais próximo de Canutilho. Também conservava arquiteturas do princípio do século, e em quantidade. Bem me dizia Bentita Renteria em Canutilho, Durango. Pancho, não vá para Parral. Dizem que esperam você para matá-lo. E eu? Não se preocupe. Eu já sei disso. A verdade é que ninguém morre de véspera. E se quer saber, eu gosto de Parral até para morrer. Vila tinha visto mortes demais para acreditar na sorte. Era um homem que sabia farejar o perigo e dessa vez sentia alguma emboscada no ar. Tinha vivido sob regras de extrema cautela e não iria afrouxar agora. Em março ou abril de 1923, figurões importantes de Parral pediram a um cara chamado Meliton Lozoya que reunisse um grupo de pistoleiros com a tarefa de assassinar Pancho Villa. Nesses dias, Salas Barraça entrou no complô. O que motivava os financiadores da emboscada? Vingança? Medo de Villa de seu crescente poder na economia da região? Ou do ensaio social que nascia em Canutilho? E aqui? Daqui saiu Pancho Villa. Essa é a casa de seu último amor, de La Charra.
Aqui chegou de carro, trazido pela escolta. Vila almoçou pela última vez com a mulher e um dos filhos que tinha aqui. Saiu e tomaram a direita rumo à casa onde estavam esperando os assassinos. Vila sentou-se ao volante. Puseram a maleta com o dinheiro dos salários no chão, sob o assento, escondendo-a com um casaco e um sombreiro. Miguelito sentou-se na boleia. No carro iam 7 pessoas. 2 na frente, 3 atrás e 2 de pé nos estribos. Nesta casa estavam escondidos os assassinos. Dominavam bem a rua de seu posto, mas havia mais outro, a uns 50 metros daqui. Sua missão era tirar o chapéu para informar se Vila estaria ao volante ou na boleia. Eles tinham fuzis, pistolas e munição de grande poder. Qual não foi minha surpresa quando, ao fazer a volta e diminuir a velocidade, porque havia uma valeta no caminho, e ao diminuir a velocidade ali, eu comecei a receber disparos. O tiroteio durou vários minutos. Ninguém se atreveu a aparecer. Até que os tiros cessaram. Eu saquei a pistola, mas um tiro a fez cair. Eu só tive tempo de gritar: "Viva a minha raça!" Foi tudo que eu disse. O corpo de Vila foi levado ao Hotel Hidalgo, onde se improvisou um triste velório. Ninguém conseguia acreditar. Os curiosos chegavam e entravam. Criou-se uma espécie de parafernália monstruosa. As fotos desse dia foram quase em seguida reproduzidas e circuladas ou vendidas por toda a República. Essas fotos, para muitos, serviram para garantir que Vila estava morto. As autoridades não quiseram que ele fosse enterrado em Chihuahua, onde Vila construíra um mausoléu para si. Então o enterraram aqui, em Parral. Correm boatos de que um governador de Chihuahua, a certa altura da vida, quis restaurar o carro e tirar as marcas das balas. Mas os tiros que mais intrigaram os historiadores são os que trazem uma dúvida, sabe? O problema é por que há tantos furos na traseira. Isso abriu especulações sobre se existiria ou não um segundo grupo de atiradores. Bom, isso explicaria tais furos. Olha esse aqui, tá aqui, ó. Mas o outro... São visíveis. Algumas balas fizeram uma trajetória muito estranha. Esta aqui entrou por cima. A menos que o carro tenha batido e dado voltas, ou o homem que fez o sinal disparou na parte traseira. Há várias balas incrustadas no teto e na barra de suspensão dianteira. Das inúmeras investigações feitas nestes anos, ficou claro quem foi o assassino. Parece transparente que Obregón estendeu um véu sobre a investigação, manipulando a confissão de Salas Barraça, a fim de eximir de culpa o governo e seu candidato à presidência. Com Vila vivo, o confronto entre Calles e Adolfo Huerta talvez tivesse outro resultado, e a história do México seria diferente. Bom, eu conheço esse lugar. Eu levo o senhor até lá. Nossa, como a cidade cresceu. Faz tempo que eu não venho aqui. Puxa, tá um trânsito hoje, hein? Francisco Vila? Muitos falam a favor e muitos falam contra. Panteão de Dolores, Parral, Chihuahua, México. Bem, vamos entrar.
Vamos ver se a gente encontra o túmulo dele. O cemitério está bem conservado, não é? Vamos procurar o túmulo. Alguém deve ter conservado durante esses anos todos, não é? Isso é um verdadeiro santuário. Nossa, mãe. Aqui seria o primeiro lugar onde repousariam os restos mortais de Vila, no cemitério de Parral. Todas as pessoas que vêm a Parral pagam um favor à Vila, pois Vila é protetor de muitas pessoas que receberam favores. Ele era... Era tudo o que faltava agora à Vila. Ser santo e andar curando. Ele que durante a vida teve atitude tão pouco religiosa e muito cético. Mas enfim, é mais uma forma de culto popular. É, o povo quis assim. Claro. 3 anos depois, o coronel Duraço, que era então o chefe militar da zona, organizou com seus homens uma sinistra expedição noturna para roubar a cabeça de Vila. Isso provocou um escândalo nacional. Era uma espécie de insulto. 3 anos depois da morte, roubar a cabeça para quê? Isso gerou mais outra entre as psicodélicas e delirantes lendas sobre Vila. Dizem que americanos queriam comprá-la por razões de vingança. Que foi uma aposta entre generais obregonistas bêbados. Chegamos a porvenir, não? Acho que sim. O fato é que Duraço ficou com a cabeça sob a cama em meio ao escândalo nacional. Tem um sinal de gado na porta e é só seguir por esse caminho mesmo. A coisa falhou porque não quiseram pagar o dinheiro supostamente prometido. A cabeça então foi levada ao rancho do general Duraço. Boa tarde. Boa tarde. Ando procurando há anos. Já estive aqui e não encontrei. Desculpe. Pois não, senhor. Onde ficava o rancho El Cairo do general Duraço? Lá adiante, El Cairo é para lá. Porque andamos ouvindo que aqui se enterrou a cabeça de Pancho Villa. Não, foi em Parral. Em Parral. Não, a cabeça ficou. Exatamente. Aqui no Cairo? Porque Duraço foi quem mandou roubar e enterrar no rancho. Na porta do rancho. Mas lá hoje tem uma escola, não é? Sim, é daquele lado. Daquele lado? Então temos que cruzar a estrada para o outro lado? É isso mesmo. Desça a colina para topar com o ranchinho. Muito obrigado. Esse aí conhecia bem a história. Esse aí nasceu anteontem. E sabe mais do que nós. Obrigado. De nada. Salaíces, Chihuahua, México. A poucos metros da saída na estrada. Olha aí. Tem uns... com licença, moço. Aqui era El Cairo antes? Era sim. Continua sendo? Continua sendo, sim, senhor. O senhor está procurando alguma coisa? O senhor está procurando alguma coisa? Ei! Ele pode ajudar. Ele pode levá-los. Veremos. O que desejam? É que andamos procurando o rancho de Duraço, El Cairo. Perto daqui? E o senhor também? Olá, como vai? Muito bem. Oh, e o senhor? Vou muito Pacotaibo, então o senhor também ouviu que a cabeça de Vila está enterrada lá? bem. Todo mundo foi lá procurar. Depois do fracasso da venda da cabeça... Mais 2? É, para baixo. Os soldados trabalhavam de graça para Duraço. Ele a entregou ao motorista, que veio ao rancho de criação de cavalos e a repassou para outro soldado, a alguns metros da entrada do rancho. Ele enterrou a cabeça em algum lugar desta zona. Está escondida a cabeça de Pancho Villa numa caixa de balas Mauser de 7 milímetros. Este aqui é o último de todos os seus destinos, não é? Mas faz parte também de um culto, de uma lenda popular. Os vizinhos dirão, pois é, está aí.
Em fins de 76, o presidente Echeverría, tratando de reconciliar a Revolução derrotada com a Revolução vitoriosa para torná-la herança de Estado, decidiu transladar os restos de Vila, já sem cabeça, do cemitério de Parral para o monumento à Revolução. É simbólico. Esse monumento representa nada menos que a Revolução derrotada, convertida em túmulo funerário. Vila não devia estar aqui. Parece claro que, além dos restos dispersos, uma memória coletiva se aferra ao nome e à imagem de Pancho Villa. Este, fiel à sua melhor tradição e estilo, conseguiu escapar. Teve êxito em fugir, mais uma vez, do sistema. Pancho Villa.